Isso daí, devoto! 6 da manhã o Rap Show já tá na área. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever, mas não esquece, tá? De ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento dos estúdios Apollo e 9. Meu amigo, seja criativo, venha gravar seu podcast com a gente. Afinal de contas, aqui você vai se dar bem de verdade. Sabe por quê? Nós temos qualidade, equipamentos de ponta, profissionalismo e o preço é o melhor do mercado. Estamos localizados ali no centro da cidade. O link está na descrição. Pode procurar aqui nos estúdios Apollo 9. Você vai se dar bem de verdade. Link na descrição. Meu amigo, quando eu falo para você que a Go Life Saúde é a melhor assistência à saúde no mercado, não é brincadeira. É disparada a melhor assistência de saúde. Primeiro, eu tenho telemedicina online ilimitada. Além disso, eu tenho assistência e medicamento de R$ 1.200 reembolso, rapaz. Você não vai gastar mais com remédio. Auxílio exame e auxílio consulta. O link tá na descrição. Tenho planos individuais como planos para a família toda. Liga agora mesmo, entre em contato. Não perca essa oportunidade. Meu amigo, a Limpa Nome SA, ela realmente resolve problemas. Se você sujou o seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista, calma, pequeno padawan, eu vou resolver seu problema, vou tirar o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista com uma medida simples e baratinha, mesmo que você continue devendo e mesmo que você tenha feito a dívida mesmo. Ah não, Rap, eu fiquei devendo mesmo, não dei conta de pagar, bora voltar a ter crédito, bora resolver esse problema, vem comigo de Limpa Nome SA. A Carvise é assim, gente, a melhor proteção veicular do mercado disparada, afinal de contas a adesão é zero e os 3 primeiros meses você vai ter 50% de desconto vem de outra proteção veicular ou de outra seguradora. A cobertura é nacional e de até 100% da FIP. E o melhor, eu vou proteger você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, proteção para vidro, chaveiro, rastreamento, carro, reserva, auxílio, combustível. Eu tenho para você e é só na Carvisa que você tem tudo isso. A importadora elétrica Brasília, desde 1957, entregando o que existe de melhor em produtos e componentes elétricos, principalmente os motores e bags. E sabe por quê? Porque nós temos ofertas exclusivas que você só encontra aqui. E ainda parcelamos de 12 vezes para vocês. Materiais elétricos com até 40% de desconto mais frete, aqui também tem. E somos líderes disparados no Mercado Livre. Pode procurar que você vai se dar bem. Aqui na Importadora Elétrica Brasília. Bora falar de galo, é sempre um prazer falar com vocês. E bora começar a nossa resenha com o seguinte, né? Já temos tudo que vai acontecer na semana agendado do Galão da Massa. Então vamos lá. Na segunda-feira temos treino a partir das 10 horas da manhã. Terça-feira o treino é às 16 horas. Na quarta-feira o treino também é às 16 horas. Quinta-feira, 21h30, Sul-Americana, Galo versus Iquique. É, rapaz, nunca nem tinha ouvido falar desse time. Sexta-feira às 16 horas tem treino de novo. Sábado às 10 da manhã tem treino de novo. E domingo às 20h30, terceira rodada Brasileirão, Campeonato Brasileiro. Lembrando aos senhores que a transmissão do Hoje Tem Galo já está incluída aqui no pacote. Nós estaremos presentes no jogo contra o Desportivo Iquique, estarei diretamente fazendo a cobertura do Mineirão e também teremos a cobertura de Galo e Vitória e aí toda a equipe diretamente também do Mineirão. Inclusive vou colocar aqui ó, CBF para eu poder lembrar de cadastrar agora, antes que eu esqueça, né? Senão pode dar algum problema. Então o Atlético já tá com a semana toda agendadinha, tudo muito organizado. Reparem que o Atlético não folgou ontem. Eu até dei uma informação errada dizendo que ontem era folga. Não. Os caras jogaram ontem e trabalharam hoje de manhã. Estranho, porque normalmente eles ganham um dia de folga, mas deve ser também por conta do peso que tá sendo essas semanas, né, senhoras e senhores? Essas semanas não vem sendo brincadeira no Atlético. Afinal de contas, o Atlético não tá bem, né? A grande realidade é que o Atlético precisa de uma evolução urgente, precisa evoluir com velocidade, afinal de contas não está finalizando bem, não está conseguindo concluir bem, algumas coisas estão fora do lugar, né, senhoras e senhores? Essa é a grande realidade. Então vamos ver como é que o Atlético vai se comportar aí durante a semana. Espero eu, né, que o Atlético consiga o melhor resultado. Bom, vamos falar sobre o Lianco, e ele falou sobre ser expulso, o que ele pensa sobre isso. E teve ali uma resposta ali atravessada, teve um negocinho ali, teve um quereco ali, olha só.
no primeiro tempo, você fez aquela segunda falta. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse lance, né? E aquela toda a rebeldia ali dos Beldia para invadir campo, reclamando da sua expulsão. Como é que foi aquele momento? E você concorda que você poderia ter sido expulso ali no primeiro tempo? Eu acho que os comentaristas acho que, falam às vezes o que pensam, o que veem ali na imagem, sentado no ar-condicionado. Mas o lance é claro para todo mundo, né, Leandro? Do assim, primeiro lance? Não, a gente vê o jogo de cima, mas vê o jogo, né? Sim. É o mesmo jogo. Não, é o mesmo jogo, mas eu acho que o árbitro, acho que, por mais que erram, eles também estão preparados do que é o jogo, que está acontecendo, o jogo, o calor do jogo. Acho que isso tudo vai em conta, né? Tipo, alguns lances que talvez é um lance mais forte, mas que pelo calor do jogo não é, né? Enfim, o árbitro acho que consegue ler um pouco isso. Por mais que erram, por mais que falham, acho que, mas eles estão mais preparados para isso. Se eu tivesse que ter sido expulso, eu acho que eu ia ser, por um VAR ia chamar, alguma coisa ia acontecer para eu ser expulso ali no primeiro tempo, que não foi o caso. E se tivesse que ter sido expulso ali também, e é o jogo, é meu jeito de ser, é meu jeito de jogar. Eu vivo muito aquilo ali, eu vivo muito, sempre deixei claro isso. Na minha posição, eu já sou sujeito a ser assim. A tomar cartão, a ter que fazer alguma falta que às vezes tem que ser feita. Minha posição é essa. E mais uma vez saio de cabeça erguida pelo jogo que eu fiz, falando particular assim. Um jogo muito difícil, contra um time muito bom. Você jogar depois 45 minutos, né, entre aspas, com um amarelo, num jogo como esse também é muito difícil. Se você pegar 15 ou 14 jogos que eu joguei, eu tomei 3 ou 4 amarelos só. Então foi o jogo de hoje, foi um jogo quente, tanto quanto o Calheri ali, que jogou 10 minutos e também teve a expulsão. Eu acho que, mais uma vez, é lógico que alguns falam, tem que tomar mais cuidado, vai ficar fora do próximo jogo. Na hora do jogo eu não penso qual é o próximo jogo, quem vai estar no próximo jogo. Eu jogo assim, eu vivo aquele momento, os 90 minutos ou 45 que seja, os minutos que eu tiver dentro do campo eu vivo aquilo ali. Enfim, acho que é difícil falar agora depois do jogo, porque parece que tudo fica mais claro, né? Você vê alguns lances, ainda não vi, mas você vê depois uns lances e fala, nossa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas na hora do jogo é muito difícil, é um sangue quente, querendo ganhar. Tu tá ao mesmo tempo ali no teu trabalho, no teu serviço. Quando chega um cara para você, você fala, pô, deixa eu trabalhar, fazer da forma que tem que ser feito. Então isso tudo acho que dentro do campo conta muito. E é isso, acho que se eu ficar falando aqui, a gente fica aqui até amanhã, mas é isso. Cara, olha, o Lianco ele tá tentando, né, fugir da responsabilidade na qual ele se meteu. É uma grande realidade que o Lianco ele fez uma falta, que é uma falta perigosa, ele falta não, perdão. Falei besteira. Ele faz um empurrão muito perigoso, um empurrão esse que poderia sim ter ocasionado um problema maior. Acho que é importante a gente ter isso em mente, porque fica parecendo que não foi nada demais, que ele foi de boa demais o que ele fez, e não foi. E não foi. Mas compreendo a maneira que ele colocou, a maneira que ele fez, a maneira que aconteceu. Acho errado, volto a dizer, acho errado. Acho que ele deveria ter feito de uma maneira bem mais leve a situação. Ele levou ao ritmo final, ele levou isso até o último segundo. Isso poderia ter ocasionado ali um problema sério para o Atlético, um problema grave para o Galo e que é complexo. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Mas, bom, olha o que o Cuca falou, porque o Cuca, não é que ele passou pano, não, mas ele tá preocupado. Quem que ele vai pôr no lugar agora do... Só pra finalizar esse negócio do Lianco. Porque de vez em quando a gente fica se segurando pra falar alguma coisa, mas tem hora que a gente tem que falar. Cara, a parada é a seguinte, o Lianco errou feio. É meu jeito de jogar, é meu jeito de fazer o Lianco. Tudo bem, eu gosto do seu jeito, todo mundo gosta. Mas tem que ter um pouquinho mais de leveza. Tem que ter um pouquinho mais de calma. Sabe por quê? Porque aquilo ali que você fez, ser um árbitro mais enérgico, ele te expulsa. Igual você falou assim, não, o árbitro sabe o que é o calor do jogo e tudo bem, ele sabe mesmo, portanto que é só por isso que ele te dá amarelo. Mas se é um árbitro mais enérgico, você tava expulso.
E como é que ia ser o jogo pra nós? Com você, o melhor zagueiro nosso expulso. Cuca tendo que queimar a substituição, queimar a etapa, queimar tudo. Complicado, entende? Não é simplista assim do jeito que você colocou. É meu jeito, é isso aí, e eu sou o Lianco. Tem que ter um pouco mais de calma, essa é a realidade. Bom, vamos ver o que o Cuca disse. Impacto, sim. O Lianco é um jogador fundamental para nós, né? A gente tem o Igor, que está com um incômodozinho ali, e temos o Vitor Hugo, temos o Rômulo e temos o Ivan, que recém chegou. Agora a gente vai pensar bem no que a gente tem de melhor para suprir a ausência dele, né? E temos aí 2, 3 dias, temos o jogo no meio da semana com o Iquique, na quinta-feira também, portão vazio, portão fechado, né? E para a gente escolher bem o que faz, se é já nesse jogo, ainda que ele possa jogar ou não. O impacto tem, porque o Lianco é um excepcional zagueiro, e ele estando fora a gente perde também. E a gente perde muito. Você sabe por que a gente perde muito? Eu venho falando isso nas lives e vou insistir nisso. Cara, a gente vai perder muito porque nós literalmente estamos com o Rabelo fora. O Rômulo, que a última vez que o Rômulo jogou, eu nem me lembro. Sendo muito sincero com você, eu não me lembro a última vez que o Rômulo jogou. Salvo engano, foi naquela expulsão contra o Flamengo. E talvez ele tenha feito outro jogo, eu não tô me lembrando mesmo. Talvez eu esteja errado, você vai lembrar aqui e tal. E o Hugo, cara, o Hugo não joga também há muito tempo. Se você juntar o ano passado do Hugo e esse ano do Hugo, o Hugo não jogou 2 partidas inteiras e ele teve mais ou menos presente, escalado, relacionado é a palavra certa, em mais de 60 partidas. Então eu tô bem preocupado com quem vai ser substituto. Olha, Cuca jamais vai me escutar, né, lógico, mas se eu sou o Cuca, Ivan Romano na veia. Pô, Rap, você tá puxação de saco desse Ivan Romano. Não é isso, cara. Você vê que o Cuca já descartou, acabou de chegar. O Ivan Romano vem jogando, tava jogando lá no Palestino. O Ivan Romano, ele jogou outro dia no Sub-20. Se você analisar ele de uma partida inteira, o único que tem recente é o Ivan Romano. Se você pegar os últimos 6 meses, quem jogou partidas inteiras? Ivan Romano. Então eu acho que o Atlético deveria escalar o Ivan Romano. Se fosse para escolher alguém, na minha opinião, Ivan Romano é a melhor opção. O resto vai ser aquela opção que vai doer na alma. Anotem o que eu estou dizendo. Será aquela opção que vai doer na alma. Porque nós vamos estar bem, os caras vão estar bem fora de ritmo. Tanto o Rômulo quanto o Hugo. Agora é rezar, né, meu irmão? E na quinta não, né? No domingo, né? Porque na quinta o Lianco joga. É rezar pra ver quem dá. Se eu sou o Cuca ainda, dependendo do jogo contra o Iquique, 2-0, 3-0 no primeiro tempo, ainda meto um jogador, já substituo um zagueiro pra poder dar ritmo. Tipo, eu vou de Hugo, então dá ritmo pro Hugo. Ainda pensaria nisso. Bom, o Rony falou sobre a virada de chave que o Atlético precisa dar. Então deixa eu só pôr uma minutagem aqui, rapaz. 13h23. Bom, vamos ver o que o nosso querido Rony disse. Rony, virar a chave agora, sai brasileira, tá sul-americana. Um empate importante na altitude, mas o pensamento do Galo para quinta-feira é a vitória, nada mais que a vitória? Sem dúvida. Eu acredito que virar a chavinha, né? Amanhã já virar a chavinha. A gente sabe que o primeiro jogo lá na altitude foi muito difícil para nós, mas nós competimos, né? Nós lutamos até o fim para buscar a vitória, mas não conseguimos, né? Conseguimos um empate lá onde foi muito difícil, né? Até pela logística da viagem, e uma viagem muito cansativa, e altitude também, né? E eu acredito que quinta-feira, né, dentro de casa, infelizmente sem o nosso torcedor, mas a gente tem que buscar a vitória. Um jogo desse, a gente já ouviu alguns jogadores falando: nosso jogo com o estádio vazio tira a concentração, prefiro o estádio com 100 mil torcedores contra do que o estádio vazio. Como é que você encara jogar com o estádio sem torcida? É ruim, né, pra gente que tá jogando dentro de casa, né? A nossa torcida ela faz muita diferença, e é se adaptar nisso, né? Se adaptar nisso, porque a gente sabe que o que importa pra gente é a gente ganhar e jogar bem, né? A gente, independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer o nosso papel aqui dentro de casa, buscar a vitória, e a gente tem que somar pontos
porque a gente sabe que a Sul-Americana é uma muito difícil, né? Então você tem que somar pontos. Vamos lá, cara. A Sul-Americana não é muito difícil nada. A Sul-Americana, fase de grupos, é uma competição absolutamente frágil, no qual um time que tem um orçamento, uma folha de 20 milhões, pega time que deve ter folha de 2 milhões. Né? É uma folha trocentas vezes maior. O Iquique é uma equipe pequena. O Iquique, vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Iquique FC. Olha aqui, gente. O Iquique, lá no campeonato chileno, o Iquique está em último. O Iquique está em último. Ele vem de derrota, empate. Tem menos 12 gols. Então, assim, se o Atlético não passar por cima dessa equipe, tem uma coisa muito errada acontecendo dentro do Galo que tem que ser observada. Mas muito errado mesmo. Então, assim, não tem como chegar aqui nesse momento e falar que a Desportivo Iquique é um jogo duro, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Os caras estão vindo pra cá, pra viajar pra cá, mas se eles tiverem bom senso, eles não mandam nem os titulares, que eles estão em último no campeonato chileno. Eles guardam os titulares, vai com as reservas pra cá, toma uma goleada histórica, mas a preocupação é campeonato espanhol. Campeonato chileno. Porque a verdade é que é uma equipe frágil demais. É uma equipe fraca demais. É uma equipe que, sendo muito sincero, nós temos que atravessar ela no meio. Bom, virada de chave é vitória. A grande realidade é o seguinte: vencer a equipe, e isso é fato, vencer a equipe do Iquique bem vencido, vai fazer que o torcedor volte contra o Vitória. É um fato. Bom, vamos falar do Bernard e da questão de confiança e também se foi a melhor partida que ele fez. Vamos escutar ele. Ana, fazer uma pergunta aqui pra você. Hoje o jogo estava difícil. Seria um jogo difícil e o Cuca te colocou no intervalo. Isso pra mim mostra que ele tem confiança no seu futebol, que você tá treinando bem. Você ficou feliz com essa oportunidade e você acha que você correspondeu bem em campo? Na minha opinião, foi sua melhor partida com a camisa do Galo, quando falo com ele aqui. Fiquei bastante feliz, cara. Isso demonstra que os resultados durante os treinos, durante as semanas, eles podem ter algum fruto, né? A gente pode colher no final. Então, hoje não foi diferente, fiquei muito feliz. Porque, assim, quando a gente vem jogando poucos minutos, quando o treinador fala o seu nome ali para entrar no intervalo, você, é lógico que não espera tanto, mas eu esperava pelo fato de estar treinando bem, de estar fazendo as coisas bem. Então, me senti muito à vontade, correndo, lutando, ajudando lá atrás, tentando ajudar lá na frente, procurando o jogo no meio campo. Então, eu espero que possa ser daí para melhor nos próximos jogos. Eu falo até nos meus programas que você é um cara de caráter reto, que a gente conhece desde criança, e não é exagero nenhum, e que quem está mais incomodado com essa situação sua deve ser você, e que você está treinando muito sério para trazer títulos para o Atlético. Você veio para voltar a ser ídolo, para ser um ídolo eterno. E como é que está a sua cabeça? Tá tranquila ainda? Tá treinando firme? Como é que está a sua cabeça? A cabeça do Bernard nesse momento? Olha, o mínimo que eu posso fazer fazer o meu 100% durante os treinos. Eu sou pago para representar essa camisa, não só durante os domingos ou as quartas, eu sou pago para representar essa camisa durante todos os dias. No momento que eu piso dentro do CT, eu estou ali para fazer o meu melhor, para dar o meu melhor, porque eu sei a responsabilidade que é estar ali e quantas pessoas queriam estar no meu lugar. Então, esse é o primeiro pensamento que a gente deve ter, né? Então, eu sou muito grato por estar aqui e é lógico que eu fico muito incomodado, nada feliz com a situação, porém também respeitando a hierarquia, né? As decisões do treinador e é o mínimo que eu posso fazer, mas o máximo e o mínimo também que eu posso fazer é dar o meu melhor durante os treinos, fazer o meu melhor para que, caso as oportunidades apareçam, eu possa corresponder, eu possa demonstrar e mostrar que eu posso fazer muito ainda pelo Atlético. Então, eu tenho me dedicado 100%, tenho entregado com muita seriedade, muito foco, muita disciplina durante os dias, porque isso é o que o torcedor tem certeza, sem dúvidas, que espera de mim. Olha, desde a minha volta eu não sei te dizer, mas foi aqui eu tive maior minutos jogando na minha posição mesmo, né, de origem desde então. Então, me sentindo à vontade. Hoje como eu disse um pouquinho antes aqui, eu
fiquei bastante satisfeito, né? Não completamente feliz, porque felicidade é quando a gente sai com a vitória, gols, assistências, e isso acabou não acontecendo, mas para chegar lá em cima no momento que a gente comece a fazer gols e dar assistências, lógico que a gente precisa começar pelo começo mesmo. Então, fiquei feliz e espero que com as oportunidades aparecendo mais pra frente, eu possa cada vez mais ajudar da melhor forma. Cara, sempre falei pra vocês uma coisa, o Bernard tem postura de homem. O Bernard ele pode estar mal, você pode criticar o futebol do Bernard, e eu concordo, tá mal mesmo. Eu não achei nada de grande nessa partida que ele fez, como muitos tentam colocar. Achei uma partida absolutamente normal, mas o caráter dele é indiscutível. Ele é muito homem, ele não se esconde, ele põe a cara a tapa e ele tá ali pro que der e vier. Então isso daí o Bernardo é muito honrado. Então assim, por mais que ele não consiga, e eu concordo com você, torcedor, que entende que ele não está conseguindo, ele tenta e ele luta até o final. Se ele vai conseguir dar uma virada de chave, não sei te dizer. Mas eu creio que possa acontecer sim. Acho que dá pra acontecer. Bom, vamos falar da Arena MRV, gente, que nós estamos ali com problemas sérios ali na Arena MRV, que ao que se tudo indica, não vai ter jogo nesse mês. Mas eu vou te contar isso no oferecimento do Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui, gente. Nós estamos localizados na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E no Festival de Seminovos, você começa a pagar com 120 dias. As taxas são imbatíveis. E nós temos aqui a melhor avaliação do seu usado. Tudo isso com o apoio do Santander. A Papum é assim, crédito na hora para você. Nós parcelamos de 12 a 18 vezes e emprestamos em todo o Brasil de forma online. Você pode confiar, quem faz é meu irmão Daniel, tá certo? E eu garanto para você, o crédito é muito bom e barato. O link está na descrição. Procure agora mesmo e venha resolver seus problemas financeiros com a gente na Papum. Meu amigo, você quer ter seu próprio negócio? Então chegou uma oportunidade única. Seja dono de uma escola oficial do Galão da Massa, do Atlético, é a Academia do Galo. Aqui, meu amigo, você vai ter uma oportunidade única de empreender no negócio com a marca Atlético Mineiro. E olha, falo pra você, quem faz as aulinhas na escola do Galo vai direto fazer teste no Galo, é isso mesmo, é conveniado. Você pode abrir em qualquer lugar do Brasil. É uma excelente oportunidade de negócio para você. Não jogue fora essa oportunidade, faça seu transplante capilar com a gente, do Instituto Céspedes. O Rap Cabelinho de Pombo acabou, Rap Calvo foi embora, Rap Careca Show não existe mais. Olha aí, tudo acima dessa faixa preta eu coloquei de cabelo. Olha a entrada, gente, olha a entrada que não existe mais. Olha aí, ó. Pode confiar no Instituto Céspedes. Aqui nós temos 13% de desconto para você, porque 13 é galo. E fala que veio do canal Alvinegro para você ter esse desconto. Nós parcelamos de até 10 vezes. Confie! Aqui é atendimento exclusivo e personalizado. Gente, a Inplay chegou para a gente poder divertir. Quem não conhece a Inplay, eu vou apresentar agora. Aqui, velho, é muito legal que você compra moedas e aí você joga contra mim, é isso mesmo. Você vai jogar contra o Rap Show no canal Alvinegro. O próximo jogo tá aqui, né? O próximo jogo é esse aqui de quinta. E aí, meu amigo, a gente entra no jogo aqui, ó, opa, deu pau aqui, mas a gente entra no jogo aqui, né? E aí, cara, a gente vai fazendo as partidas espetaculares do Galo versus as equipes, como, por exemplo, a equipe que nós vamos jogar agora com o do Iquique. E aí, velho, por exemplo, nesse jogo contra a equipe do Iquique, a gente vai brincando ali, vai para poder se divertir, e aí eu coloco assim, vou fazer 2, 3 gols, vai ter tanto escanteios, e tudo com moedas fictícias. E aí, meu amigo, essas moedas viram dinheiro. Claro que você pode comprar moedas para virar mais, e se você ganha de mim, se você acerta, você leva as minhas moedas. Entra no link da descrição, já deixa o seu cadastro pronto para Galo versus Iquique. Bora divertir? Amanhã na hora do almoço eu vou mostrar com detalhes para vocês. Galo versus Iquique na Inplay. Bom, bora continuar aqui e bora falar dos problemas da Arena MRV. Galera, os problemas da Arena MRV não é brincadeira. Ao que tudo indica, o Atlético não vai jogar contra o Botafogo. Apesar da grama sintética estar sendo instalada, apesar de tudo estar acontecendo, o Atlético está fazendo uma opção, e aí é uma opção do Atlético de jogar apenas o próximo jogo. Aí você fala, tá, mas por que não vai jogar mais em abril? Gente, porque nós vamos ter uma sequência completamente fora do contexto. Olha isso para vocês verem. Nós vamos jogar aqui primeiro jogo
contra o Desportivo Iquique no Mineirão, contra o Vitória no Mineirão. Aí o jogo contra o Santos fora, a gente ia jogar contra o Botafogo, mas vai ser no Mineirão. Porque eu tenho pra mim que o Atlético tá fazendo a sua opção, ninguém me falou isso, tenho pra mim, que o Atlético está fazendo essa opção de não jogar no Mineirão, não jogar na Arena MRV para poder dar aquele saculejo do Botafogo de jogar numa grama natural. Que aí o Botafogo não joga no tapetinho, tá desacostumado e vai pra grama natural. Aí você fala, não, mas pô, isso é dia 20, tem mais 10 dias, beleza. Caracas fora, Mirassol fora, Juventude fora e Desportivo Iquique fora. Então a gente só volta a jogar em casa contra o Fluminense. Cara, vocês já pararam pra pensar que o Galo vai pra Venezuela, da Venezuela vai pra São Paulo, de São Paulo vai jogar contra o Juventude e depois vai jogar com o Desportivo Iquique de novo? Gente, não tem jogo mais em Belo Horizonte não, é fora, ou seja, do dia 20 ao dia 11, isso dá 30 dias. Durante 30 dias, o Atlético joga fora de casa. Então, assim, o Atlético, se você parar pra pensar, eu era contra. Mas se você parar pra pensar, tira a vantagem do Botafogo, um joguinho fora, 3 pontos muito valiosos e volta contra o Fluminense, cara, acho que até vale a pena. É uma situação complexa, né, conforme vocês podem reparar. É impressionante como o Atlético vai ter essa situação, né? Vai ter que ver aí como que o Atlético vai fazer. Eu tenho pra mim que não era a melhor opção, a verdade é essa. Na minha opção, a melhor opção era o Atlético jogar em casa, mas não vai ser em casa, né, galera? Vai ser fora de casa, tá? Bom, tá lá, né? Vamos embora de In Play aí pra você se divertir. O Muzi falou dos benefícios da Arena MRV e aí eu trouxe isso imediatamente depois. Por quê? Porque a gente deixa de jogar em casa pra talvez poupar pontos, que o gramado já vai estar aí e aí tem muito tempo até o dia 20, nós estamos no dia 7 e me garantiram dentro do Atlético que a instalação de gramado é 10, 12 dias, no máximo, estourando, passando do tempo, e aí a gente perde os benefícios de jogar na Arena MRV, olha só. Eu não vejo como nenhum clube grande hoje, assim, sem ter sua casa própria. Eu acho que é essencial, acho que é fundamental. É um investimento caro, de payback longo, mas ele traz inúmeros benefícios, né? Assim, a gente hoje, se você começa a comparar os números nossos passados de Mineirão, de Independência com a Arena MRV, são muito diferentes. Então a gente tem essa parte de bilheteria, de match day, são receitas que não apareciam, né, nos nossos números e começam a aparecer e ter relevância. A gente começa, é uma fonte geradora de dados muito importante para a gente. Hoje a gente está num processo de criação, né, de dados. A gente está com uma empresa de inteligência artificial aqui dentro, avançando rapidamente em diversas frentes de negócios. E ano passado a gente passou o ano inteiro construindo o nosso banco de dados, que a gente chama de Data Lake. E esse Data Lake, ele é muito alimentado também pelos dados que a gente é coletado na Arena, né? O cara que comprou estacionamento, o cara que usa o nosso Super App, o cara que compra nosso ticket, compra pela nossa loja online, que tem pelo Super App também, para nossa parte de alimentos e bebidas, quem frequenta os eventos. E ali a gente consegue, através disso, ir alimentando diversas áreas, né? Seja a área de A e B, né? Cruzando dados, seja a área de bilheteria. Hoje, nossa bilheteria, para você ter uma ideia, a gente vem construindo o nosso modelo de precificação de forma cada vez mais inteligente. Então, o dia do jogo, a hora, o sentimento da torcida nas redes sociais, como é que isso impacta no preço. Então, a nossa precificação hoje é toda feita através de inteligência artificial. A gente pode, inclusive, imputar sentimentos nossos de diretoria no dashboard para poder ver. Então, tem uma série de como é que a gente precifica isso em diferentes setores. Então, a gente tem utilizado cada vez mais e a gente está expandindo isso para diversas áreas. Então, a Arena ela tem todas essas características, né? Eu acredito que tem vantagem competitiva também, né? Você está jogando na sua casa, no seu ambiente.
Pois é, aí são as vantagens competitivas que eu fico pensando, pô, peraí, mas aí contra o Botafogo não tem essa vantagem porque eles estão acostumados, beleza, é o mesmo gramado deles, eles estão muito acostumados, eles teriam vantagem, mas dinheiro, torcida animada, a torcida não gosta mais do... Cara, digam o que vocês quiserem, mas a torcida não gosta mais de jogar fora da Arena MRV, cara. Outro dia um cara virou pra mim e falou assim, cara, eu adoro o Mineirão é muito legal, mas não é mais minha casa, cara. A minha casa é a Arena MRV. A minha casa é a Arena MRV. E eu vou discutir com um cara que ele quer jogar no estádio dele? Não dá, né, meu irmão? Como é que tem essa discussão? Ela é impossível, ela não existe. Então, infelizmente, o Galo tá dando esse mole. Bom, vamos passar pro próximo tema e vamos falar do Hulk, né? Que virou atleta, rapaz. Como assim virou atleta? Sempre foi? Foi não. Nem sempre foi. Ele abriu o jogo. Olha só o que ele disse e o que ele contou. Por isso que eu falo assim, cara, tem coisas que você não consegue explicar. Muita gente acha que, cara, o que é esse, aquilo. Eu procuro ser profissional. Hoje eu falo assim, cara, hoje eu sou um atleta. Eu não era um atleta antes. Entendeu? Foi nesse start quando? Até os meus ali 31, 32, eu não era atleta, pô. É mesmo? Eu não me cuidava, eu saía muito pra noite, né? sabe? Eu bebia muito. E, tipo assim, eu sou privilegiado pelo biotipo que eu tenho. E Deus foi muito bom comigo. Cara, e depois, assim, de 6 anos pra cá, mais ou menos assim, e principalmente depois que eu casei com minha atual esposa, minha vida mudou de uma certa forma assim, velho, que eu falo assim, cara, eu não consigo, juro por Deus, assim, eu não consigo explicar. Aí eu fico falando assim, Deus, cara, por que você está sendo tão generoso comigo? Por que as coisas estão acontecendo tanto assim? Sabe, eu não consigo explicar o que minha vida mudou. Caramba. A minha cabeça mudou, meu nível de comprometimento mudou, minha relação com meus filhos mudou, assim, tipo, tudo, sabe? Teve uma virada. Para começar a entender e valorizar o que tinha que valorizar. E, cara, eu sou muito grato a Deus, entendeu? Cara, minha esposa tem um papel fundamental nisso aqui, que eu não saio pra noite. Se tiver algum evento... A gente tem que ir, eu vou com minha esposa, eu nunca saio sozinho, entendeu? Então, são coisas assim que você não consegue explicar. Eu converso com Deus assim e falo assim, caramba, Deus, me dá só sabedoria para eu saber desfrutar isso aqui. Entendeu? Me dá que eu seja sábio para tomar as melhores decisões em cima do que o Senhor está me proporcionando aqui. Porque, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo que acontece na minha vida. Mas que bom, então é um momento de maturidade, de Exato. sentido. E você olha assim, aí você olha assim, cara, tu se preparou para chegar com 38, 39 assim jogando? Não, eu nem imaginava. Eu conversava assim com os caras assim, falavam assim, cara, aí vi os caras parando com 31, 32, aí eu vou até 33. E depois que eu cheguei no Brasil, cara, eu ver aquele prazer assim de jogar mais, sabe? Aquela vontade de jogar, de me cuidar, de estar em campo, cara, e eu, tipo assim, amava o que eu tô fazendo ali. Não que eu não amava. Mas, tipo assim, o prazer, sabe? Fazer com prazer mesmo assim. Então, depois que eu cheguei no Brasil, tipo assim, você ter aquele encontro, né? Tipo, é teu povo, é teu idioma, entendeu? Você escuta, você entende o que eles estão falando tudo ali. Então, cara, acho que, sem sombra de dúvida, acho que de 2021 pra cá, essa questão assim do amor pelo futebol, cara, me consumiu de uma certa forma que eu me cuido demais agora. Graças à massa atleticana, graças a BH, graças a... Né? Cara, esse entorno, né? Cara, vamos por partes, que esse vídeo tem várias camadas interessantes. Primeiro, você vê, né? Ele fala que 6 anos atrás ele se transformou a vida dele. Isso acontece com muita gente. Eu, por exemplo, a minha transformou em 2020. Eu virei um outro homem depois de 2020. O meu foi pandemia, o dele foi a separação. Perfeito. Olha as mudanças que tem, né? Esse é o primeiro ponto. E aí, olha isso. Gente, vocês já pensaram o Hulk hoje, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando da alma? Esse atleta é fenomenal. Vocês já pensaram que poderia ter sido esse cara se desde lá de trás ele cuidasse disso? Quando eu falo que Gabriel Menino, e eu não falando que eles estão na noite, não, que o próprio Gabriel Menino falou que ele não está mais, está cuidando. Mas já pensou essa turma toda se começar a cuidar? Mesmo, cuidar igual o Hulk, uma preparação diferenciada, uma maneira diferente de olhar as coisas, cara, os caras vão voar, velho. Os caras vão decolar, os caras vão fazer e acontecer. E hoje eles não fazem, não acontece, hoje eles não estão nesse nível, porque não cuidam do corpo, da mente, da alma. Tudo isso é preciso cuidar.
E então essa é a primeira camada do vídeo. A segunda camada é que ele fala, cara, de aposentadoria. Olha pra você ver, eu pensava pra se aposentar e tanto. Eu precisava aposentar depois tanto. E o cara só vai levando. E a terceira camada, que eu achei mais do caralho ainda, porque os outros estão dentro desse contexto, tudo, desses 2 minutos tanto de fala dele, é o final, ele fala assim, cara, depois que eu cheguei aqui eu tenho um prazer de fazer, mas sabe o que é, cara? É porque o cara é amado. Olha pra você ver. O cara mudou a relação deles com os filhos dele. Primeiro vamos falar dele. Ele começou a cuidar do corpo dele. Cuidando do corpo dele, ele se sente melhor. Então, mentalmente, ele tá melhor. E ele teve ligações de alma com os filhos, com a família, tudo isso. Aí ele fala, agora eu escuto o idioma, as pessoas conversando comigo. Eu tenho um prazer satisfazer. A massa ama, a massa enlouquece com o Hulk. Então eu acho que tudo isso que cerca o cara faz o cara pensar de outra maneira a vida dele, de outra forma o universo dele. Sensacional, velho. Sensacional. Por isso que esses podcasts eu adoro ver, cara. Que a gente vai descobrindo camadas do cara que a gente não conhecia. Bom, Galo deu outro chapéu no Flamengo. Tirou mais um jogador do Flamengo, né? Mais um profissional do Flamengo. E dessa vez trata-se de 2, tá? Trata-se do Pedro Menezes, ex-Flamengo, novo coordenador de performance do Galo, nas categorias de base, e do João Paulo Daniel, novo observador técnico do Galo. São esses 2 aqui. Lembrando aos senhores que esses 2 atletas, esses 2 profissionais que o atleta trouxe, um do São Paulo e um do Flamengo, o Galo já tinha pego mais 2 do Flamengo. Um olheiro e o gerente, que agora é o diretor de base. Então assim, cara, fenomenal, né? Porque os caras estão indo atrás mesmo, estão buscando. E, cara, eu avisei a vocês que nós teríamos uma reformulação gigantesca na base com o Paulo Brax. E o Paulo Brax foi no mercado e contratando os melhores. Vai ficar caro? Vai ficar caro. Mas nós vamos ter 5 anos, 4 anos de resultado. Imediato, só se o Atlético fizer um investimento de compra de atletas, e isso é complicado. Teria que separar uma boa quantia ali para gastar em compra de direitos federativos do atleta. Eu já disse para vocês o seguinte: o departamento de futebol do Atlético comete um erro crasso, que pelo menos é o que eles passam pra gente, a gente entende. Não há uma divisão completa das categorias de base, profissional e Vingadores. A Vingadores, todo isso devia ter diretor, marketing, tudo separado. Base é a mesma coisa. E o profissional também. Claro que você vai usar o Twitter do profissional, tudo para Vingadores, para isso, mas pode replicar. Igual a Itatiaia faz, cara. Itatiaia tem Itatiaia e Itatiaia Esportes. E ela replica tudo e dá certo. O atleta pode ter o Atlético, onde ele vai publicar tudo, mas ele vai ter profissional, quer dizer, base e Vingadores. E a base ainda tem que ser subdividida. Categoria para um gerente, categoria de cá para cá um outro gerente, um diretor controlando, acima dele um CEO. E o Vitor controlar só o profissional e um diretor de feminino. Falta ainda o Atlético essas divisões muito importantes para mais conhecimento, mais siga, mais informação. O próprio siga tem que fazer essa tripla divisão também, colocar gente aqui, gente ali, mas sei de que tudo isso custa muito dinheiro, sei que tudo isso demora tempo, a gente tem que ter calma, realmente, nada vai ser rápido, nada, mas o que o atleta tá fazendo é buscando seu lugar ao sol, e tá certinho, porque é difícil mesmo, o Atlético vai conseguir fazer isso. Bom, Cuca, reclamações reais, problemas e Cuca. Vamos falar sobre isso primeiro passando o vídeo que o Cuca fala sobre reforços, e ele falou de novo agora, olha só. Hoje você vai para casa muito pouco satisfeito, qual que é o seu nível de satisfação com relação ao que sua equipe apresentou hoje e o seu elenco? Qual que também está o seu grau de satisfação com o seu elenco hoje? Mas aí é bom te responder assim, lógico, a gente primeiro vai para casa triste, porque é um jogo para você ganhar, dado o que aconteceu principalmente no segundo tempo. E você vai com o dissabor de um empate. E o elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de pontos corridos, com 38 jornadas. Nós estamos na segunda, nós perdemos o Lianco, nós já estamos com uma dificuldade. E imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Então, não é aqui que a gente tem que falar sobre o elenco, eu respeito a tua pergunta, mas internamente a gente tem discutido quanto a isso para poder qualificar um pouco mais o nosso elenco. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor. Cuca, esse vídeo tem muitas camadas. Se você reparar, o Cuca começa dizendo assim:
vamos sentir a falta do Lianco. Normal, o Lianco é um baita de um jogador, você perde um dos principais jogadores, você vai sentir falta mesmo. Aí ele vem e fala assim, só fechar uma coisa aqui com a janela que tá piscando aqui. Aí ele chega e fala assim, nós conversamos internamente, imagina lá na frente quando tiver convocações e lesões. Cara, o planejamento do Atlético, eu entendo ele, já disse pra vocês. Mas eu disse pra vocês a minha opinião também. O elenco do Atlético é fraco. O time titular é forte. O time titular é bom. O elenco é fraco. Você não ganha brasileiro com time titular. Você só ganha brasileiro com elenco forte. Você pode ganhar uma Copa do Brasil com um time forte ou um próprio Sul-Americana. Mas quando você tá lá na frente, você começa a pôr só os titulares, você não dá descanso pros caras, os caras se esgotam. Como aconteceu ano passado, um time esgotado. Você via contra o Flamengo um time morto. Você via contra o time do Botafogo um time morto, fisicamente exaurido. Porque você precisa de elenco, você precisa pôr os caras, você precisa descansar os caras. Paulinho jogou machucado o tempo todo, Hulk jogou lesionado, sabe? É complexo demais. Então, esse é um ponto que tem que ter muita, muita atenção e tá faltando. Segundo ponto que nós temos que ter atenção, que o Cuca disse nessas camadas de entrevista. Falta. A diretoria, ela erra. Eu não posso dizer que ela erra porque ela não tem dinheiro para acertar. Porque quando tem dinheiro é fácil, sem dinheiro é difícil. Mas os torcedores estão meio que cansando, porque a dívida não para de aumentar, o problema não é resolvido. O torcedor está se cansando. Até aqueles torcedores que eu via como apoiadores já não estão mais. E torcedor que ano passado apanhou aqui comigo no chat, mas não está aguentando mais, porque não tem os problemas resolvidos. E a grande realidade é que a pergunta, você vê que o Cuca no final, não vou me dispor com o meu elenco, falando que o meu elenco é fraco. Mas eu preciso de jogadores. Ele não vai falar isso, óbvio, meu elenco é fraco, não vai. Mas ele sabe que o elenco dele tem as limitações que tem. A gente fala a palavra fraca, que é o modo da gente dizer, é limitado, é um elenco limitado. Então, ainda, cara, eu falo pra vocês o seguinte, volto a dizer, opinião minha, time titular muito bom, algumas peças no banco reserva boa, algumas. E eu tô torcendo pro Atlético passar por esses 73 dias no G4 e classificado para as oitavas dos dois torneios. É isso que eu penso, é isso que eu rezo, é isso que eu tô pensando, é isso que eu tô acreditando. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de, meu amigo, fazer seu cadastro na Inplay. Aqui é uma plataforma esportiva pra gente brincar, cara. Vai ser eu contra vocês. E o próximo jogo é Galo versus, né, a equipe. Vamos lá, gente, não esquece. Galo versus Iquique. Aí nós vamos brincar lá assim. Quem acerta mais escanteio, tudo com uma moeda fictícia, você pode comprar moeda também, eu comprei, tem 50 mil, e aí nós vamos jogando um contra o outro, cara, e quem levar, leva mais moeda e essa moeda vira dinheiro real. Não jogue fora essa oportunidade, bora brincar aqui, ó, na Inplay. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, 11 da manhã, combinado? Então 11 da manhã eu te encontro, valeu!